E então, quem quer conhecer toda a área comigo? Mostra aos nossos amigos onde eles vão ficar. Pessoal, é pura... Oi, eu sou o Ken. Barbie? A gente já se conhece? Eu me lembraria. Adorei sua polaina. Ai, gostei do seu lencinho. Anda, Ken, o recreio já vai acabar. Já é, Lotso? Por aqui, gente. Vocês vão adorar, pessoal. Os pequenos adoram brinquedos novos. Mas que urso bacana. E tem cheiro de morangos. Fly me high through the